Olá, seja bem-vindo à Andi TV. Comemorou-se recentemente o Dia Internacional das Mulheres Africanas, data que se comemora desde 1962 com o objetivo de criar uma reflexão sobre a situação da mulher africana. Esta comemoração começou a partir das lutas e conquistas que as mulheres africanas vêm ao longo dos anos ultrapassando para conseguirem visibilidade e respeito perante a sociedade. É facto que as mulheres em geral sofrem sempre de algum tipo de discriminação, mais ainda quando são elas mulheres africanas. Para entendermos um pouco mais da real situação das mulheres santomenses com vista a conhecer mais a sua realidade, conversamos com algumas mulheres de forma a perceber o seu posicionamento na atual sociedade santomense. A professora doutora Inocência Mata, professora de Letras na Faculdade de Lisboa, convidada por diversas vezes a dar aulas nas universidades de renome, é das grandes promotoras do nome Santo Tomé e Príncipe Além Fronteira. Como alguém que estuda o gênero e ser conhecedora da realidade santomense, a Andi TV conversou com a mesma sobre algumas questões relacionadas com a emancipação das mulheres. O que é que eu entendo por emancipação feminina? Eu por emancipação entendo feminina, entendo a liberdade que a mulher tem de escolher o seu modo de vida, não é? A liberdade que a mulher tem de fazer opções na vida. Quando não se tem essa liberdade, não se é emancipada. O que significa que não existe um padrão para a liberdade, não é? Para a emancipação da mulher. Eu costumo dizer, se ela escolhe, se ela opta por ser dondoca, se isso é uma opção, ela é emancipada, não é? E eu penso que normalmente as mulheres não têm essa opção, não é? Elas fazem aquilo que a sociedade impõe, que a família impõe e que a sociedade exige delas. E, como sabe, quando nós não agimos de acordo com as nossas opções de vida, normalmente não se é feliz. E eu penso que o ser humano deve sempre pugnar pela sua felicidade. Segundo Inocência Mata, para percebermos que as mulheres santomenses são emancipadas, é preciso ter em conta o meio onde estão inseridas. Eu acho que é uma sociedade muito machista e até misógina, não é? É uma sociedade em que a igualdade de género é uma miragem, não é? É uma sociedade em que a mulher é marcada por uma subalternidade grosseira. Por exemplo, tomemos como exemplo estas eleições, não é? Quando um político querendo atingir um adversário, no caso uma adversária diz que ela vai para casa cuidar do marido, eu acho que é uma sociedade em que a misoginia é naturalizada. Ninguém se indigna, eu não ouvi indignação das pessoas. Muitos acreditam que a emancipação das mulheres tem a ver com seu nível de instrução ou seu grau acadêmico. A emancipação tem a ver com oportunidades. Eu não sei se tem a ver mesmo com a instrução. Por exemplo, eu vou dar o exemplo das mulheres na ilha dos Bijagós, na Guiné-Bissau. Essas mulheres são mulheres emancipadas, no entanto, elas são analfabetas. Porquê? Porque elas têm uma relação com o marido de opção, quer dizer, com o companheiro, elas têm uma relação de grande liberdade. Elas têm, primeiro, uma coisa que é importante, sobretudo, é a possibilidade da mulher se sustentar, dela ser autónoma economicamente. Isso é uma condição, eu diria, sine qua non, não é? Quero dizer, sem essa condição não vale a pena falar de emancipação. E essa autonomia financeira
é uma economia, é uma autonomia que não tem propriamente a ver com o grau de instrução, tem a ver com as racionalidades sociais, não é? Tem a ver com as lógicas culturais e as lógicas da socioeconomia e que, sobretudo nas sociedades urbanas, passa, verdade, pela instrução. Mas nas sociedades rurais não passa necessariamente pela instrução, passa pelas racionalidades socioeconómicas, portanto, que a estrutura social fornece. As mulheres santomenses são conhecidas por serem batalhadoras, guerreiras e determinadas, pois são elas que trazem todos os dias o sustento para suas casas. Desta forma, percorremos o mercado em busca de testemunhos reais. Alda, de 46 anos, mãe de 4 filhos, vive com o marido e trabalha no mercado há 12 anos. Jurcelise Carvalho, 33 anos, mãe de 3 filhos. Quaresma, 47 anos, mãe de 4 filhos, vive sozinha e trabalha no mercado há 7 anos. Sônia Oliveira, 29 anos, mãe de 2 filhos, vive com o marido e trabalha no mercado há mais de 6 anos. São mulheres comuns com diferentes histórias de vida, mas com algo em comum. São mulheres que não cruzam os braços perante as dificuldades que a vida lhes impôs. Eu trabalho cá há 12 anos. Eu tenho 2 trabalhos. Eu sou educadora de infância, já há 7 anos. E esse negócio já vinha fazendo há mais de 15 anos. Depois fiz formação, não abandonei ele, mas eu só vendo quando estou de férias ou no sábado assim. Que não tem planificação, é que eu vendo. Eu estou nessa coisa, eu trabalhava lá dentro do mercado, banana frita. Depois, como eu vi movimento, lá não tem movimento, eu vim para aqui e vim pegar um pão para meus filhos. É difícil, porque dependendo do cliente que nós apanhamos, às vezes não se apanha cliente, às vezes se apanha, debaixo do sol, tudo isso depende de cada dia. Eu consigo minimamente, mas tenho ajuda de marido também. Sim, eu consigo resolver meus problemas minimamente sem o meu marido. Nós, as mulheres santomenses, temos vindo a melhorar bastante em termos de trabalho, autoestima, a preservarmos mais. Pelo menos eu falo em termos de mulheres batalhadoras que gostam de trabalhar, não são dependentes do marido. E quando mulheres são dependentes do marido, ela torna-se muito submissa a ele, sabe? Não, só faz aquilo que ele manda. Se ele manda sentar, ela senta. Se ele manda levantar, ela levanta. Então, fica muito apegada a ele. Apesar de atualmente muitas mulheres sustentarem sozinhas, elas não põem de parte a importância de terem marido, por vezes sujeitam-se a certos tipos de situações para não ficarem solteiras. Eu acho que isso depende de cada um, né? Se eu já tenho uma vida financeira mais ou menos, eu não vejo motivo a estar muito apegada a mais, porque eu vejo isso também com mulheres que são apegadas a bens materiais. Se ele tem uma boa casa, tem uma boa condição financeira, ela não vai querer largar por nada, porque ela diz que se eu vou deixar ele para ele ficar com outra mulher, mesmo ela tendo sua vida independente, ela fica apegada a ele só devido ao orgulho, porque eu vejo isso como orgulho, que ela não vai querer deixar dele porque ele tem uma vida estável, tem uma boa casa, tem um bom carro, não sei o que. Então ela vê isso como é que eu vou deixar ele para ele ficar com outra mulher? Ela não suporta essa ideia de ver ele com uma outra mulher. Então ela é sujeita a tudo. Para a professora Inocência Mata, para algumas mulheres a independência financeira não basta. É preciso serem independentes no que diz respeito à sua vida pessoal. Elas vivem numa sociedade em que ter marido é muito importante, não é? Portanto, daí preferem, eu não quero dizer partilhar, não é? Não quero dizer partilhar, preferem, e eu nem sei se elas aceitam, portanto, porque elas são infelizes, portanto, não aceitam, elas são infelizes, mas elas, entre não cumprir os ditames da tradição, que é uma mulher ter um marido, não é? E cumprir os ditames daquilo que os ditames da sua consciência, porque se ele tem tantas mulheres
se ele me é tão desleal, é melhor eu separar-me. Mas depois ela fica entre esse dilema. O resultado é infelicidade, não é? A que se deve isso? Na minha perspectiva, deve-se a uma sociedade que não é capaz de aceitar outras formas de vida. Em termos sociais, em termos psicossociais, é uma sociedade monolítica que não aceita outras formas de vida, são sempre criticadas, são sempre diabolizadas, a começar pelas mulheres. As mulheres são as primeiras a diabolizar e a criticarem uma mulher que opte por outras formas de vida. Nós, as mulheres, somos guardiãs da nossa subalternidade, somos guardiãs da nossa condição inferior na sociedade, não é? Uma mulher se faz algo que um homem fez, antes que os homens falem, as mulheres são as primeiras a crucificarem. Portanto, por que é que isso acontece? Porque realmente nós somos educadas para sermos inimigas de nós próprias. Esta independência pessoal passa longe da realidade das mulheres santomenses. Para as nossas entrevistadas, ter marido é sinônimo de segurança, porque elas acreditam que mulheres solteiras não são bem vistas perante a sociedade. Eu acho que é importante ter marido, sim, porque marido faz parte da nossa família. Uma família sem marido não vale, porque marido é a cabeceira da casa. De qualquer maneira, uma mulher mesmo trabalhando ou não, deve ter um marido, é um respeito. Bem, quem tem sorte pode estar com o marido. Como eu não tenho sorte com o marido, eu estou sozinha. Sim. Por quê? Por que é importante ter marido aqui em Santo Tomé? Porque é bem, faz bem a parte de mais mulheres, que é o dever de uma mulher ter um homem aqui em Santo Tomé. Por que tem por dever? Por que acha que é o dever de uma mulher ter um homem aqui em Santo Tomé? Porque uma mulher não pode ficar sem homem. Quando tiver uma idade certa, é normal para ter um homem, para considerar como o marido dela. Para ficar solteira, as mulheres mesmo que gostam de ser solteira, porque a mulher que não gosta para o homem mandar nela, já a mulher que gosta de fazer aquilo que dá na cabeça, dá na telha dela, tá vendo? Já a outra mulher não, já a outra mulher, como sabe que é mãe, que é qualquer coisa, tem que ter um marido que é para sentir uma mulher segura. Então sente segura? Sinto segura, sim. Para as mulheres santomenses não faltam adjetivos que as caracterizam. A mulher santomense é uma mulher batalhadora, trabalham muito. Quer dizer, não confiam no marido, o marido não ajudam. Elas mesmas fazem de tudo para os filhos. É uma mulher alcançável. O que é que eu digo para a mulher santomense, príncipe? Para batalhar, como eu também estou a batalhar para criar os filhos, para não esperar papai, porque pai de Santo Tomé hoje em dia não sustenta a criança para a gente. Para fazer isso como eu estou a fazer. Não podemos esquecer que as mulheres africanas já passaram pela escravatura, tráfico de mulheres para outros continentes, obrigatoriedade do uso das burcas em algumas regiões, mutilação genital, violência familiar e ainda escassez de instrução. Essas podem não constituir a realidade das mulheres santomenses, todavia ainda existe muito que se fazer em prol delas. Por isso, uma mensagem daquelas que muitas vezes são mulheres e chefes de família. Que ela tenha mais força, mais coragem, que peçam a Deus, que Deus pode dar um marido que pode ajudar dia a dia nos seus problemas. E continuem lutando, que um dia vamos vencer, os homens. Para dizer para jovem como eu, é para seguir quem está a estudar, para continuar teu estudo e quem também está a trabalhar, para continuar o seu trabalho, para respeitar o marido. Tentem ser felizes, porque quando são felizes, trabalham com gosto. Quando somos felizes, nós tentamos fazer todos à nossa volta felizes. Né? Quando somos infelizes, é muito difícil nós levarmos felicidade às pessoas. Né? Na minha perspectiva, ser feliz é
é a razão de 70% do meu sucesso profissional. Na minha perspectiva, tentem ser felizes. Façam aquilo que vocês acham que vos vai dar prazer e não aquilo que a sociedade quer que façam. Em paralelo, as mulheres santomenses ocupam altos cargos e têm se afirmado cada vez mais na atual sociedade. Prova disso é que no país existe governadora do Banco Central, procuradoras, juristas, juízas, advogadas, deputadas, ministras, médicas, professoras e outros cargos e profissões. Essas mulheres estão a dar o melhor de si para que as gerações vindouras encontrem uma sociedade justa com oportunidades iguais para homens e mulheres. Apesar de várias lutas e conquistas, as reivindicações e debates seguem sempre a mesma linha, sobretudo no que diz respeito ao papel da mulher na reconstrução da África. Ainda existem muitas mulheres que buscam melhorias na educação, abertura no mercado de trabalho, informação, valorização, respeito, paz e democracia. E você, considera-se uma mulher emancipada?